Olá, eu sou a pastora Valdinha e você está no canal Casa de Deus. Eu estou muito feliz que você esteja aqui. Se prepare, você vai ouvir uma palavra abençoadora. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você vai me ajudar aqui a pregar. Esse texto aqui, eu confesso a você que eu gastei algumas horas. Eu tenho alguns livros que eu estou lendo e eu olhei pelo menos uns 6 livros, página por página, porque eu me lembro quando eu li alguns dos livros, ou estava isso na minha mente, que esse texto aqui falou muito comigo em 2 semanas, o texto que eu vou apresentar para os irmãos. E eu meditei, chorei em cima desse texto algumas vezes, porque é um texto muito incrível, poderoso. Mas eu queria saber onde é que estava, irmãos. Eu gastei algumas horas, olhei livro assim meio rápido e falei, não, vou olhar página por página. Olhei página por página, pastores, e eu não achei aonde eu li esse texto. Eu li o Salmo 139, que é o texto que nós vamos ler agora. Salmo 139, não achei. Falei, então Deus, então o Senhor me deu em sonho, não é possível, porque eu procurei de todas as formas, mas é um texto fantástico. Eu quero ler com você o Salmo 139, apenas do versículo 1 ao 10, apenas versículos de 1 ao 10. Poderia ler todo ele, que ele é lindo, mas vou trabalhar apenas no 1 ao 10. Diz assim, ó, Senhor, tem crente aí, irmãos? Presta atenção no texto. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Eita agora. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por detrás e por diante. E sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E sobre modo elevado não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Eu li alguns dos comentaristas que eu tenho, e eu vou ler algumas frases de comentaristas do Salmo 139. O tema desta manhã é Deus cuida de mim. Tem uma música antiga que inclusive foi cantada na minha formatura do seminário lá em São Paulo. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E Tu já conheces, Senhor. Conhece? Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe Tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Eles dizem assim, com toda razão, o Salmo 139 tem sido altamente elogiado. É a coroa de todos os salmos. É um dos poemas mais belos do saltério. Ele se sobressai tanto teológica como psicologicamente. O outro diz, no que diz respeito à natureza divina, à onisciência, à onipresença de Deus, esse salmo se destaca como a pérola mais preciosa do saltério. O outro diz assim, este poema não é apenas um dos maiores esplendores dos salmos, e quiçá da Bíblia, mas nas suas percepções religiosas e no calor devocional, ele é notável entre os grandes textos do Antigo Testamento.
realmente esse texto é lindo. Quero que você entenda que o salmista está absolutamente maravilhado com o fato de Deus ter conhecimento de tudo a respeito dele, de tudo o que acontece na vida dele, em todos os momentos. Ele diz assim, ó, o meu assentar e o meu levantar, isto é, em toda a minha vida, tanto nos momentos de descanso, como nos tempos de trabalho. Deus está olhando tanto nos momentos difíceis, como nos momentos mais tranquilos e fáceis. Ele está dizendo assim, eu me assento, aliás, o meu assentar e o meu levantar, desde o início do dia até o final do dia. Ele diz mais assim, de longe entendes os meus pensamentos enquanto ainda estão sendo formados. Ainda enquanto estão sendo formulados. Ele diz mais assim, cercas o meu andar e o meu deitar. E é melhor traduzido como, quando caminho ou quando descanso, sou esquadrinhado por ti. Ele diz mais, sem que haja uma palavra, eis que o Senhor tudo conheces. Deus não conhece meramente a palavra falada que os homens podem ouvir, mas seu verdadeiro significado e os pensamentos secretos que motivam a nossa ou a sua expressão. Ele sabe até qual é a intenção verdadeira da palavra, antes dela nascer. Ele sabe quais são os seus sentimentos, quando você diz algo para alguém, se são verdadeiros ou não. Ele está falando de coisas extremamente profundas. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu achei incrível. Eu tive algumas experiências com Deus, não é? E há anos atrás com o pastor Jorge, sobre Deus saber de todas as coisas. Eu vou contar, talvez você não acredite, mas eu vou contar porque eu vivi essa experiência. Não é? E depois eu vou provar através da minha vida, inclusive. Uma vez eu estava lá no monte com o pastor Jorge, na casa que tem lá no acampamento. Eu estava lá e ele falou assim, Clóvis, vamos conversar sobre as maravilhas de Deus. E eu falei, tá bom, por onde eu começo? Aí comecei a falar, falei, não. Ele falou assim para mim, não, eu quero que você fale em línguas. Aí eu comecei a falar em línguas, eu falei, também não quero assim. Eu quero que você fale em línguas apenas internamente, e eu vou traduzir. Eu falei, mas como é que o senhor vai traduzir? Ele falou, o meu espiritual vai conversar com o seu espiritual. Você não acredita. Mas eu comecei a falar em línguas internamente, e eu parava a frase, e ele interpretava. Eu falava internamente, e eu parava a frase, e ele interpretava. E eu, bobão, falei assim, eu vou pegar ele no jeito. Um beijo, meu pastor. Eu falei, eu vou pegar ele no jeito. Eu comecei a falar uma frase em línguas, eu parei ela no meio. Ele falou, Clóvis, se você não terminar a frase, eu não consigo interpretar. E Deus me deu o dom de interpretação de línguas. Você sabe que eu experimentei isso, que tem algumas interpretações que eu notei que elas vêm para mim antes da pessoa falar em línguas. Ou seja, Deus sabe todas as coisas. Não, você pode esconder de mim, pode esconder da tua mulher, pode esconder do teu marido, pode esconder do teu pastor, pode esconder de quem quiser, mas de Deus ninguém se esconde. Tem crente aí ou não? Ele diz assim, cercastes, é a palavra usada para sitiar uma cidade. O salmista se vê cercado, envolvido por Deus. Ele diz assim, tu me cercas por detrás e pela frente, pondo a tua mão sobre mim. Ou seja, ele tem todo o controle, ele sabe os meus limites, então ele vai. Se eu quiser passar, ele está lá me limitando, ele está me cercando, ele está me sitiando, me colocando no lugar da sua vontade. O Deus onisciente está presente em todos os lugares, em todo o tempo. Não é possível fugir dele. Então preste atenção no que você está, o que você pensa. Tem muita coisa para ser dita ainda nessa manhã. Seu espírito e sua presença são penetrantes e às vezes constrangedoras. Nem céu acima
e nem o Seol, que é o lugar dos mortos, ou outra interpretação, o inferno, estão fora dos limites do Senhor. Você acha que onde o diabo está, Deus não está? É o contrário, onde Deus está, o diabo tem que vazar. Deus está em todos os lugares. Ele tem domínio sobre todas as coisas, Ele tem domínio sobre todos os reinos. Ele tem domínio no céu, Ele tem domínio na terra, e Ele tem domínio debaixo da terra. Ele domina o céu, domina a terra e domina o inferno. Aleluia, Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se tem crente aí, digam amém, aleluia. Só estou fazendo uma introdução. Nem as asas da alva, nem as extremidades do mar podem nos levar além ou estar fora do alcance da destra de Deus, da presença de Deus que nos guia e nos sustenta o tempo todo. Talvez você, puxa, que lindo, né? Um texto para o salmista. Mas tem uma notícia para te dar. Esse texto não é só para ele, é para mim, para você. Não é? Esse texto é também para mim. Não é apenas para o salmista. O que Deus falou para o salmista, eu espero que Ele esteja falando com você também. Falando na sua vida. Não é um texto onde Deus, o Todo-Poderoso, nos vigia de todas as formas para nos condenar. Presta atenção nessa ideia. Não é um texto que Deus nos vigia para nos condenar e anotar um erro que nós cometemos, ou anotar uma falha, um pensamento errado, que Ele sabe que nós pensamos, Ele sabe qual foi a nossa intenção. Mas é um texto, meu irmão, parece difícil de entender isso. Parece difícil de acreditar que é isso, porque esse texto é sobre o Deus Todo-Poderoso, que tem toda a sua atenção, todo o seu olhar, todo o seu amor, todos os seus cuidados sobre cada um de nós. Os olhos do Senhor estão sobre você, porque Ele tem toda a atenção sobre a sua vida, porque Ele te ama. Ele ama cuidar de você, Ele ama te orientar, Ele ama te conduzir. Tem crente aí, irmãos? Ele ama isso, aleluia. Ele coloca a sua atenção em cima do seu povo. Quer a prova disso? Deuteronômio 32, 10, quando o texto está falando de Jacó, que é o povo de Deus, que faz parte dos patriarcas. Ele diz assim, acerca de Jacó: achou-o numa terra deserta e num ermo é um lugar despovoado, é um lugar isolado. Ele diz assim, achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Uivos são gritos prolongados, gritos de lamento. E ele encontrou Jacó só, num lugar abandonado, com gritos. E diz o texto, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Menina dos olhos ao centro dos nossos olhos. É mais ou menos assim. Para onde foram os meus olhos? A menina dos olhos estão lá. Está lá. Tem crente aí ou não? Ou seja, todo olhar de Deus, Ele vai encontrar você. Todo lugar que Ele olha, Ele encontra você. Olha o outro texto, Salmo 17, 8, diz assim, guarda-me, o salmista acreditando nisso, sabendo já desse texto, ele diz assim, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Zacarias 2,8 diz assim, aquele que tocar em vós, toca na menina do olho. Ele está dizendo, eu cuido de você, e se alguém tocar em você, meu irmão. Talvez aqui, nesse momento, vem talvez dois pensamentos sobre o coração de cada um de nós. A primeira coisa que você deve estar pensando, que Deus está te sondando, como eu disse anteriormente, a busca dos teus erros, para te punir, para te castigar, ou apenas para te corrigir.
Ou talvez, ou será uma outra coisa que nós poderíamos pensar em cima de um texto que o Deus Todo-Poderoso, a gente precisa pensar nisso, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu irmão, aquele que fez todas as coisas, que tem todo o poder em suas mãos, Ele tem os olhos fitos em você. E talvez alguém esteja se perguntando assim, será que nós somos o centro de tudo? Quando a gente vê um pouquinho do universo, a gente vê que o universo todo foi construído de uma forma para proteger o planeta Terra. Será que a gente é o centro de tudo? Não apenas o alinhamento dos planetas que fazem com que ou atraem ou expulsem os meteoros para não atingir o planeta Terra. Você sabia disso? Não? O alinhamento dos planetas que giram em torno do Sol junto com o planeta Terra, eles acabam sendo escudo para que meteoritos, rochas, no universo não atinjam a Terra, porque ou, às vezes os planetas puxam para si ou expelem, evitando que cheguem ao planeta Terra. Um dos grandes cientistas falecidos, eu não lembro o nome dele, aquele cidadão todo torto, que ele já morreu, ele disse assim, antes de morrer, ele disse assim, se a comunidade científica não explicar o porquê o universo conspira a favor da Terra, nós vamos ter que acreditar que existe um ser superior que construiu esse universo. Não é a procura insana dos cientistas de achar um lugar onde poderia haver vida, a semelhança da Terra. Eles há muitos anos estão procurando, não acharam. Nunca acharam. Pastor, e se achar? Se achar, a gente tem uma outra casa para mudar, se der tempo. Mas não acharam. Às vezes acham do tamanho ideal, mas estão muito próximos da sua estrela-mãe, não é da sua estrela que eles estão em volta também. Ou o Sol, um Sol, ou eles estão muito distantes, ou ele é muito grande e não consegue fazer a rotação correta para dar o que nós temos aqui nas 4 estações. Então não tem condição, não tem água, todos eles, não se acha água quase. Ou seja, olhando o texto, que esse Deus que criou o universo, Ele tem olhos para mim. E Ele construiu uma casa para mim, com proteção, a única casa na imensidão do universo, onde eu e você estamos habitando. Mas tem uma notícia para te dar. Nós não somos o centro. Nós não somos antropocêntricos. Nós somos cristocêntricos. Jesus continua sendo o centro de tudo. A gente precisa entender que o que nós estamos vivendo aqui não é sobre nós, é sobre Ele. A glória é para Ele. Diga aleluia, tudo é para Ele, é por causa dEle. É porque Ele quer assim, Ele é o Senhor, Ele é o Rei. E aquilo que eu vivo nessa terra é por causa dEle. Eu não sou o centro do universo, embora eu leia isso e dá emoção no nosso coração de saber que um Deus tão grande cuida de mim desta forma. Eu preciso entender o porquê Ele faz dessa maneira, o porquê Ele é assim. Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios. Capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. A gente precisa entender o porquê. Por que isso acontece? 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 até o 20. Diz assim, ora. Pegou o texto, hein? Você não olha na tela. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Grifa isso, nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos, diz o texto, embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo,
pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Para mim, a única resposta que eu encontro do cuidado de Deus é que, aleluia, é que eu e você fazemos parte do plano da redenção. Deus não nos criou apenas para viver nessa terra como seres humanos guardados por Ele, não. Ele nos colocou dentro do plano da redenção. Deus decidiu que nós participássemos desse plano. Nós que fomos feitos à imagem de Deus. Anjos não foram feitos assim, nem seres celestiais, nem nada mais na terra ou debaixo da terra. Apenas o ser humano, eu e você, fomos feitos à imagem de Deus. Diga aleluia por isso, porque Ele nos colocou dentro do plano da redenção. Não apenas para receber a redenção, mas também para levar a redenção para outras pessoas. Aí ele vem nesse texto de Paulo aos Coríntios dizendo assim, que nós somos embaixadores. Você vai ver para onde eu estou querendo levar essa mensagem. Talvez falar um pouco o que é embaixador. Eu pesquisei, irmãos. O embaixador é responsável por chefiar a missão diplomática de seu país de origem. E diz na explicação que o embaixador detém plenos poderes para representar a sua nação, contando com privilégios e imunidades internacionais previstas na Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas. O embaixador é o responsável por chefiar a missão que o presidente de determinado país lhe deu. E ele detém sobre ele poderes, plenos poderes, para representar a sua nação. A Bíblia diz que eu sou embaixador de Cristo. Eu represento Cristo na terra. Tem crente aí ou não? É pesado, é forte, mas é incrível. Nós representamos, aleluia, o reino de Deus nessa terra. Estamos aqui para defender, meu irmão, os direitos do reino dos céus. Para representar de forma honrosa aquele que nos convocou para sermos embaixadores. Para você ter um pouco de diferença, existe uma figura dentro desse plano todo que é um diplomata. E o diplomata é um profissional altamente treinado. Ele passa por um concurso, ele é funcionário público. E dedicado, e ele é treinado e dedicado, que representa o seu país nas relações internacionais. Sua função principal é promover os interesses e objetivos do governo num contexto internacional. Ele tem as suas funções nesse sentido, porque ele foi altamente treinado. Mas o embaixador não é treinado. O embaixador é escolhido. Aleluia. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu fui escolhido para ser embaixador de Cristo. Quem foi escolhido para ser embaixador de Cristo? Levante as mãos e digam aleluia! Mas você lembra o que eu falei? Quem era o embaixador? Como ele era? O embaixador é alguém, diz no texto que eu li anterior, é um embaixador que é o responsável de chefiar a missão diplomática, inclusive o diplomata de seu país de origem, e diz o texto que ele detém poderes. Talvez por isso nós precisamos de poderes. Porque nós não fomos treinados para lidar com o reino espiritual. Nós não fomos treinados para lidar com o sobrenatural. Nós fomos treinados na vida para lidar com o natural, mas não com o sobrenatural. A gente consegue fazer a conta certa, o desenho do natural. A gente consegue dar a resposta do A e do B, da soma, da subtração. A gente consegue dar resposta sobre as coisas naturais. Mas nós não fomos treinados nos sobrenaturais. Posso dar uma dica para os pais que aqui estão? Por favor, comece a treinar os seus filhos no sobrenatural. Comece a treinar os seus filhos nas coisas sobrenaturais. Comece a falar com eles sobre oração, sobre cura, sobre coisas poderosas, sobrenaturais.
Ah, pastor, eu não sei. Então comece a aprender, comece a ter interesse a orar ao Senhor para querer coisas sobrenaturais, para você treinar os seus filhos no sobrenatural. Porque o embaixador não foi treinado para isso. Ele foi escolhido. E é por isso que ele precisa de poderes sobrenaturais. Olha para alguém que está do teu lado, fala para ele, abre a mão, mostra para mim. Fala para ele, fala, mostra para mim a sua mão. Tem poderes sobrenaturais aí. Se você, não precisa nem responder para o seu amigo que está ao teu lado, mas diga para ele, mas pensa assim, se você não tiver, a coisa vai pegar. Vai ficar ruim. Todos nós precisamos entender o sobrenatural. Sobrenatural não é uma matéria para deixar para cá, para trás. Escuta, não é para deixar para trás. O sobrenatural não é uma matéria para você deixar para depois. Porque você não nasceu nessa terra para ser gente comum. Você nasceu nessa terra para ser embaixador. Você não veio para cá, você não está aqui para viver uma vida semelhante a outras pessoas. Você veio aqui para viver algo sobrenatural, porque você é embaixador de Cristo. E você não foi treinado para isso. Você precisa de dons sobrenaturais. Como cada um de nós precisamos de dons sobrenaturais. Nós precisamos disso. Escute, como é que nós vamos representar esse governo sem poderes, que são os dons sobrenaturais? Como é que nós vamos exercer o ministério de embaixadores, de embaixador? Como é que nós vamos exercer esse ministério num reino sobrenatural, se nós não entendemos e vivemos os dons sobrenaturais? Então, como é que nós vamos representar esse governo sem poderes? Que são os dons sobrenaturais, que não são para os capacitados, mas são para os que foram escolhidos e estão disponíveis para dar a sua vida, meu irmão, para que outros conheçam a Jesus e para que Jesus se manifeste através de cada um de nós na manifestação dos dons sobrenaturais. Eu vou dizer de novo, como é que nós vamos representar esse governo sem poderes, que são os dons sobrenaturais, que não são para os capacitados, mas os que foram escolhidos e estão disponíveis para dar a sua vida, para que outros conheçam a Jesus através da manifestação do poder de Deus através de nós. Como é que nós vamos viver isso? Tem muita gente que vai para o céu. Não vive os dons, não vive o sobrenatural, mas vai para o céu. Como eu disse outro dia, né? Os dons sobrenaturais não têm, você não precisa deles para ser salvo. Você precisa deles para levar outras pessoas a serem salvas. Você não precisa dele para ser salvo. A graça de Deus te salva. Por isso que a Bíblia diz que há muitos que vão ser salvos como pelo fogo. Entendeu? Viveram nessa terra, não representaram Cristo de verdade nessa terra, foram salvos, vão para o céu. Tem crente aí, irmãos? Diga, graças a Deus eu vou para o céu. Mas quando Deus fez o plano dele, Ele não fez apenas para você ir para o céu. Ele fez para que você tivesse seu nome escrito no livro da vida para ir para o céu. Mas te constituiu como embaixador para que outras pessoas tenham a manifestação de Jesus na vida deles através do seu exercício de ser embaixador. Ou seja, você vai usar os poderes de um embaixador. Que poderes são esses? Que não são seus. Quem te deu foi o presidente desse reino. Foi o rei desse reino que te deu os poderes que não são seus, são dele. Mas Ele te deu como herança para que você pudesse viver os dons sobrenaturais e outras pessoas, aleluia, terem a revelação de Cristo através de uma oração sua, através de uma palavra sua profética, através de uma palavra sua de conhecimento, através de uma palavra de sabedoria, através de uma manifestação da glória de Deus, o dom de cura, através do dom de maravilhas, através do dom da fé. Através da sua vida, os dons não ficam trilhando no meio do ar sozinhos, ali não, os dons estão dentro de nós, através do Espírito Santo estão em nós, eles só vão fazer a diferença na vida de alguém, quando eu exercer o meu chamado de embaixador.
Você não está no lugar onde você está por acaso. Você nem está nessa família por acaso. Porque Deus te colocou lá, porque você vai ser embaixador naquela família. Você vai ser embaixador naquele lugar, vai ser embaixador naquele emprego, você vai ser embaixador naquele bairro que você mora, você vai ser embaixador na classe de faculdade onde você está, na escola onde você está, no ambiente onde você está. Você é embaixador de Cristo. Não cubra dos outros aquilo que você é. Meu irmão, não se importe com a ação, a atitude, o exemplo do outro. Se importe com você. Se a vida que você leva revela o Cristo que te chamou para ser embaixador dele, diga aleluia por isso. E talvez um misericórdia seria bom também. Deus nos dá dons para mostrar quem Ele é. E quem nós somos para Ele. Na verdade, quando o dom se manifesta na vida de um cristão, revela Deus, mas revela quem você é. O embaixador tem os seus poderes. Quando ele chega, é natural, quando ele dá uma ordem, revela quem ele é. Revela quem o enviou, mas revela quem ele é. Escuta, crente. É impossível um cristão com o ministério de embaixador ficar escondido por muitos minutos. Não vou falar de dias nem anos, falando muitos minutos. Ele se autodenuncia. Porque ele é alguém que representa um reino que não é desse mundo. Se for para você viver a semelhança do reino desse mundo, então viva. Mas se você quiser viver o cristianismo, você vai ter que viver o reino de Deus. Você vai ter que viver o papel de embaixador para revelar Cristo. Tem alguém me entendendo aí? Você está entendendo? Quando eu chego num lugar, eu sou embaixador. Não é o ambiente que vai me mudar, é eu que vou mudar o ambiente. Não são as pessoas que vão... mas não tive culpa, pastor. Olha quanta gente. Não, esquece. Você é o pacificador. Você é o que traz o amor dentro daquele local. Você é a pessoa generosa. Valores do reino que você representa. Você é a pessoa que vai trazer a resposta. Ninguém sabe, mas você tem a resposta. Você tem a solução. Chegou alguém para você e disse, eu estou com uma dor de cabeça. Aí o normal, o natural do reino desse mundo diz assim para você, né? Vai lá e compra um dipirona, um analgésico. Você que é de um reino sobrenatural, você vai dizer, vem para cá que eu vou botar a mão em você, você vai ficar curado agora. Tem crente aí, irmão? Tem crente para dar um aleluia e um glória a Deus? Se você não consegue ser embaixador na sua casa, não é lá fora que você vai conseguir. Se você exerce o papel de embaixador dentro da sua casa, orando pela sua esposa orando pelo marido, pelos filhos, pelas questões de família, é complicado. Pastor, como é que eu começo? Dentro de casa. Da casa vem para a igreja, são os seus lugares seguros. O que o senhor está dizendo? Meu irmão, você tem que ficar ávido para orar pelas pessoas. Orar por irmãos dentro da igreja. Pastor, mas eu não sou do ministério de oração. Então, escuta, tem dois tipos de oração. De imposição de mãos e orar um pelos outros. Ora um pelos outros, para que você entre no ministério de imposição de mãos. Comece a orar, põe a mão no ombro do irmão. Você está vendo, você está chateadinho, estou triste. Às vezes a pessoa não quer contar. Fala, não, está tudo bem. Fala, mas eu quero orar por você, posso? Vai lá e ora pelo irmão. Imagina o ambiente de uma família assim. Quando o pai chega em casa cansado, os filhos olham para o pai. Falam, foi difícil hoje, né, pai? Foi. Foi difícil ou não foi? Foi. Aí o filho vai lá e ora pelo pai. Antes de eu pregar aqui, eu passei mal lá embaixo. Estava com ânsia de vômito. Não é agora, eu estou bem. Minha filha orou por mim. O outro irmão lá me socorreu, mas orou também. O evangelista Boni. E eu estou bem. Talvez por causa disso. A minha filha falou, pai, acho que é por causa da mensagem. Eu acho que é por causa da mensagem. Todas as vezes, a minha filha aqui é testemunha, todas as vezes que alguma filha minha, pequena ou a jovem, adolescente, e agora está casado, né? Estava passando mal, antes de qualquer médico tomar um remédio, o que a gente fazia antes? Orar. Oração.
Às vezes a gente precisa de um remédio, mas a oração vem sempre, até para que o remédio dê certo. Porque nós não somos desse mundo, nós somos embaixadores de Cristo. Tem crente aí, irmãos? O mundo está ávido por um Deus que se manifesta por meio dos seus dons, fluindo através dos seus filhos, dos seus embaixadores, fluindo através de cada um de nós. Eles não têm ninguém, irmãos. Eles não têm isso na casa deles. Eles não têm ninguém. Você está entendendo? Se você tem, você liga para mim orar por você. Você manda um recado no WhatsApp, no Instagram. Você me dá lá, você faz ou não faz? Você faz isso. Mas eles não têm. Eles não têm o que você tem. Você representa Cristo. Você é o embaixador. Deus quer ter encontros personalizados com cada um de nós. Ele quer nos conhecer e quer que o conheçamos. Ele quer que a sua vida se manifeste em sinais, maravilhas, curas, milagres, profecias. E elas são apenas autênticas quando elas nascem de um relacionamento profundo com Deus. Profundo com a sua presença. Os dons, e Ele está querendo que você o conheça. Talvez esse cercar de Deus é dizendo assim, olha para mim, por detrás e por diante. Você indo para um outro lugar que não deveria, Ele para na sua frente e diz, olha para mim. Você querendo dar ré, desistir de tudo, Ele vai atrás de você e diz assim, eu estou aqui, porque você não pode passar. Será que Ele sonda os nossos pensamentos para tentar, através da manifestação do Espírito Santo, falar com cada um de nós para que aquilo não seja feito? Os olhos de Deus, como os olhos de um bom pai, que está olhando para o filho, para ver se ele não sofre um acidente, cai, se machuque, ou toma uma decisão que não deveria. O pai está ali dizendo, eu não posso tomar a sua decisão, mas eu posso ser exemplo. Eu posso ser exemplo. Eu posso falar de algumas coisas que aconteceram comigo. E aí ele aponta para você a palavra para dizer algumas coisas que aconteceram, que você pode tomar como exemplo e não fazer aquilo que o seu coração, os seus pensamentos estão pedindo. E você sabe que quando você vai fazer uma coisa errada, você sabe disso. Crente, escuta. Você sabe que é errado. Você sabe que você está vendo uma tela que não deveria ter visto. Você sabe que você não deveria ter falado aquilo que você falou. Sabe ou não sabe? Isso não é consciência. Você é embaixador de Cristo. É o presidente do teu reino que ligou para você e falou, filho, essa palavra sua não está boa não. É o Espírito Santo que está aí dentro, está falando com você. Você sabe que isso não é certo. Com outros não tem problema. Eles fazem, não tem ninguém que fique falando com eles, não. No seu diabo, faz mais. Eles não têm o Espírito Santo que você tem. Crente, para de julgar os outros. Para de julgar os outros. Nós não fomos chamados para julgar ninguém. Nós somos chamados para abençoá-los. O cidadão chegou e contou tanta coisa que fez no carnaval. Vai lá e abraça ele. Manifesta o amor de Deus na vida dele. Manifeste a glória de Deus sobre a vida dele. Deixa ele sentir o que ele não consegue sentir. A presença de Deus. Ele pode contar algumas coisas horríveis que foram feitas, que aconteceram. Ora por ele. Fui lá no carnaval, minha esposa agora quer separar de mim. Ora por ele. Pastor, mas ele errou. A frutificação flui da intimidade. Os dons sobrenaturais não é porque eu estou conhecendo, você está conhecendo, você está ouvindo mensagens sobre dons sobrenaturais. Não é porque nós estamos falando que eles vão fluir, vão acontecer. A frutificação dos dons sobrenaturais acontece, ele flui através de uma intimidade com Deus.
O Salmo 139 fala para mim de uma intimidade que Deus quer ter comigo e quer que eu tenha com Ele. Ele fala de uma intimidade. Esse princípio não é verdadeiro apenas no natural. As coisas fluem na minha vida, no meu casamento, pela intimidade. Mas ele é muito real no sobrenatural. É a intimidade com Deus. É um campo frutífero para que os dons sobrenaturais florem, aconteçam. Para que isso, pastor? Quem tem o nome escrito no livro da vida, tem Cristo como Salvador, levante a mão, digam aleluia. E eu termino com Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você esteja reclamando de muitas coisas na sua vida exatamente por causa disso. Pastor, mas Jesus não está prometendo na sua palavra aqui em Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? É. Então, pastor, eu amo a Deus. Mas tem um adendo, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem duas maneiras de viver o cristianismo. Um cristianismo para você e um cristianismo para Ele. Você pode viver o cristianismo nessa terra e construir a sua vida. Mas você pode viver o cristianismo nessa terra e construir Cristo na vida de alguém. Você pode viver o cristianismo dessa forma. Cara, é light, é soft, é Nutella. Não é raiz, é Nutella. Você pode viver, ninguém vai te cobrar do dízimo quando eu quero, porque vamos falar que é verdade, o dízimo é um desafio. Dou uma oferta quando eu quero, oro a oração trivial, obrigado Jesus pelo almoço, obrigado pelo café da manhã, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém, é o trivial. Ela é importante também, mas essa oração não dá intimidade. Você pode falar sobre a leitura da Bíblia, leio quando tenho tempo. Você pode falar, pode dar muita justificativa. Pastor, o senhor não sabe da minha vida. É verdade, irmãos. Não sei. Graças a Deus eu não sei. Graças a Deus. Porque se eu fosse igual a Deus que sondava a tua vida o tempo todo, vendo o que você faz, o que você pensa, eu já tinha ficado maluco há muito tempo, já estava no hospício. E por outro lado, o seguinte, sentimento humano ia te julgar. Não é? Mas não. É Deus que vê você, é Ele que olha para você. E Ele olha com essa visão do Salmo 139. Eu estou cuidando de você, eu estou do teu lado. Viu? Estou te ajudando no teu deitar, no teu levantar. Eu sei os teus pensamentos. Eu sei o que está vindo na sua mente. Eu sei quais são as emoções que te levaram para pensar aquilo, para falar aquilo. Eu estou te cercando por detrás e por diante. Porque se tem uma coisa que Deus não quer, é perder você. Ele não quer perder um embaixador sequer, Ele não quer. Te provo isso. Ele não quis perder Judas, que o traiu. Quando Judas chegou para entregar Jesus lá no jardim do Getsemane, quando ele foi, deu um beijo a Jesus, Jesus falou assim: que viesse fazer aqui, amigo? Jesus não quer te perder. Não quer te perder. Mas Ele idealizou um plano para a gente viver, que vai ser incrível, mas vai me dar autoridade desse texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você quer ver o agir de Deus na tua vida, os milagres acontecendo, a provisão chegando? Se tem um lugar que Deus cuida de você, é dentro do propósito. Fora do propósito, você está vulnerável. Você pode viver, mas está vulnerável. Os ventos vêm, vão, batem em você. Você torce para cá, torce para lá. Tem dia que você reclama demais. Outro dia você está adorando.
mas outro dia você está reclamando demais. Eu já passei tantas coisas na minha vida, mas tantas coisas difíceis. Difíceis, irmãos. Muito difíceis. Mas muito. Eu, com a minha família, com a Evelyn, minhas filhas, passamos tempos difíceis. Mas da minha boca nunca saiu uma reclamação. E nem quis perguntar a Deus por que o Senhor está permitindo isso. Falei, o Senhor é o Senhor da minha vida. Nunca fiquei desanimado. Nunca me prostrei diante dos problemas. Eu não sou dessa terra, irmãos. Se for para sofrer alguma coisa, vou sofrer pelo reino. Sofrer por causa de coisas dessa terra. Ele disse lá em Mateus 5. Olha para os pássaros que nem plantam, não é? Nem colhem. Mas Deus todo dia dá o alimento. Assim eu sou com você, porque eu sou teu pai. Olha para as flores, para os lírios. Que lindo, eles crescem. Nem Salomão se vestiu igual a um deles, eles crescem. Eu cuido deles. Deus cuida de você. Só que você fica fugindo. É dentro do propósito. Qual é o propósito para todos nós? Depois se ramifica em algumas coisas específicas. Mas qual é o propósito meu e seu, que concorda com todos que estão aqui? Embaixador. Você tem uma missão nessa terra. É ser embaixador de Cristo. Você fala o que Cristo quer. Você apresenta Cristo. Você fala os valores de Cristo. Você fala os valores do... Tem crente aí, irmão? Fique em pé, por favor. Você fala sobre os valores dele. O tema dessa mensagem é Deus cuida de mim. Mas para que Deus vai cuidar de você? Você tem uma garantia do cuidar de Deus, é você viver debaixo do propósito. Feche teus olhos. Tem crente aqui nesta manhã que quer viver os propósitos de Deus. Levante as suas mãos. Vai falando com Ele. Vai se colocando na presença dEle. Fala, Jesus, eu preciso viver essa experiência. Eu preciso viver isso, meu Pai. Eu preciso viver. Eu preciso viver, Senhor, me ajuda. Aleluia. Aleluia. No começo. Oh, rabaxê candalabas. Se alguém quiser vir aqui para frente agora, eu quero orar por você. Se você sente que você deve sair do seu lugar, enquanto isso nós cantamos essa música, vem para cá. Para eu orar por você, sai do seu lugar e vem aqui perto de mim. Mais perto de mim possível. Transforma-me conforme a tua palavra. Pode vir. Vem, crente. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Sai do seu lugar e vem para cá. Usa-me, Senhor. Ah, pastor, eu não preciso ir para frente. Não precisa. Mas eu garanto para você que aqui é melhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Faz dessa canção uma oração. Coração. Oh, glória, sim. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me, Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Diga isso, meu irmão, diga. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas,
águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me. Peça isso para Ele, igreja. Transforma-me, vai, crente. Enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Você pode mais forte? Você pode, você pode. Diga, sonda-me, sim. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Feche teus olhos. O apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, ele estava numa dinâmica. Ele disse assim: eu já não sei o que é de escolher, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quem que não gostaria de estar com Jesus agora? Eu gostaria demais, que com certeza é incomparavelmente melhor. Mas ele conclui de uma forma tão incrível, que nos ensina muito. Era o tempo mais maduro espiritualmente. Ele olha para o povo de Filipos, ele olha para eles assim: mas por vossa causa, para que Cristo seja glorificado em vós, eu escolho ficar. Qual é a mensagem que vale a viver essa vida, se não for para que Cristo seja glorificado na vida de alguém através da minha vida? E ele entendeu isso. Ele diz assim: que Cristo seja glorificado tanto no meu corpo da morte como no meu corpo da vida. O interesse dele era que Cristo fosse glorificado. E se ele tivesse mais tempo para que Cristo fosse glorificado na vida de alguém, ele escolheria ficar nessa vida. O que vale viver essa vida se alguém não receber Jesus através da minha vida? Se Jesus não for glorificado na vida de alguém? Se você quiser, levante sua mão direita, eu vou orar por você. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado pelas pessoas que vieram aqui à frente. Obrigado pelos irmãos que estão aqui de mãos levantadas. Cada um ouviu a tua voz, ouviu a tua palavra. Jesus, eu te peço que o Espírito Santo continue nutrindo, Senhor, essa palavra no coração de cada um. Nós queremos viver os dons sobrenaturais. Nós acreditamos, Senhor, que essa é uma ferramenta poderosa para que o cristianismo avance nesse tempo, nesses dias. Meu Deus, dons sejam derramados sobre a tua igreja. Por isso eu te peço agora, Jesus, derrama dons sobrenaturais sobre a tua igreja. Sopra o teu Espírito sobre alguém aqui. Jesus, sopra Espírito Santo. Senhor, se alguém não tem o dom de falar em línguas, que agora ele seja visitado pelo teu poder e fale em línguas estranhas, Senhor. Eu oro por eles agora. Espírito Santo, vem
vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre esse povo. Levante a tua voz, glorifica um pouco, meu irmão. Diga algumas palavras de adoração. Diga palavras de glorificação. Aleluia, para você entender que tudo é por Ele e por causa dEle. Tudo tem a ver com Jesus, aleluia. Levante a voz e diga aleluia. Diga glória a Deus, diga Jesus, eu te amo. Jesus, eu te engrandeço. Jesus, tu és a sorte da minha vida. Tu és a bênção da minha vida. Senhor, eu quero viver para a tua glória. Eu quero ser instrumento do Senhor nessa terra. Diga isso, Jesus. Sonda o meu coração. Veja o que eu desejo, Senhor. Eu quero viver, aleluia, como um farol que brilha, como uma ponte sobre as águas. Eu quero ser instrumento de Deus. Glorifica o teu nome através da minha vida, Pai. Engrandeça o teu nome. Aleluia, o teu nome. Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Oh, Pai. Usa-me. Eu oro por esse povo, Pai, para que eles experimentem o favor de Deus, a bondade de Deus. Experimente o teu cuidado na vida deles. Teve gente que chegou aqui hoje com questões, com problemas, com ansiedade, com dificuldade, às vezes não tendo recurso para liquidar uma prestação, um aluguel. Jesus, eu quero orar por eles agora e oro por eles agora, abençoando com toda sorte de bênção. Que eles experimentem o cuidado do Senhor. Usa a minha vida, a vida de outros irmãos aqui, para que ajude essa pessoa. Em nome de Jesus, que ajude essa pessoa. Tem alguém aqui que está com dificuldade de pagar o aluguel? Tem alguém na igreja? Hoje que está aqui, está com dificuldade de pagar o aluguel? Levanta a mão que eu queria saber. Tem? Você está com dificuldade de pagar o aluguel? Tem alguém que está com dificuldade de pagar o aluguel? Ela quer poder, ela não quer aluguel. Tem alguém, irmãos? Se tiver alguém, eu quero que você fale, porque eu vou levantar o recurso para você agora. Se tiver alguém, levanta a mão, porque eu vou te ajudar hoje. Ela está com dificuldade de pagar o aluguel? Levante as mãos, Pai, eu oro por isso. Eu abençoo cada irmão aqui. Que eles vivam a experiência do cuidado de Deus. Que eles vivam a experiência de ser embaixador. Eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus vai abrir uma porta para que você possa ser usado nessa semana. Não se encolhe. Diga sim ao Senhor. Pastor, mas vai ser difícil. Bem provável. Mas vá adiante. Deus vai usar a tua boca. Deus vai usar o teu exemplo. Vai usar o teu testemunho. Deus vai ser grande na tua vida. A glória do Senhor Jesus vai aparecer. Alguém vai ser curado através das tuas mãos, orando. Alguém vai ser abençoado, vai ser curado. Tem crente que crê aqui, tem crente que crê nisso. Levanta a mão, meu irmão, que isso é poderoso, hein? Você crê que Deus vai te usar nessa semana? Você crê que Jesus vai ser glorificado na sua vida e através da sua vida? Levanta a voz, diga: obrigado, Jesus. Eu saio daqui para ser usado pelo Senhor no mundo. Eu fui chamado para ir para lá e ser instrumento do Senhor. Eu abençoo cada vida, Pai, cada pessoa aqui nesta manhã. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqui que estão aqui pela internet. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Viva o sobrenatural, os dons sobrenaturais. Seja instrumento de Deus, embaixador. Abraça alguém e fala assim: eu sou embaixador de Cristo. Eu sou embaixador de Cristo, aleluia. Glorifica, fala, e você também é embaixador de Cristo, em nome de Jesus, amém? E aí, que
palavra maravilhosa. Você gostou? Você concorda comigo? Então divide isso com a gente. Conta aqui nos comentários, compartilha a sua experiência, compartilhe o quanto você foi abençoado. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Vou deixar um outro vídeo para que você se inspire, para que você seja abençoado. Um grande beijo e até a próxima.